uma vez, principalmente para aqueles que eu não consegui falar pessoalmente. Privilégio. Seguimos em adoração, louvando ao nosso Deus, e eu, para isso, peço que abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, para continuarmos louvando o nosso Deus agora através da palavra escrita, da exposição da palavra de Deus. Mas antes de começarmos a ler o texto, eu quero fazer duas perguntas para você e que você as ouça e sinceramente tente responder. Não em voz alta para não virar uma bagunça, mas tente responder pelo menos no seu coração aí, na sua mente. O que é que te faz alegre, feliz, genuinamente feliz? O que te deixa feliz? E no outro extremo, a outra pergunta, o que é que te deixa aflito, aflita, a ponto de você dizer, eu não suporto mais, não aguento mais? Duas perguntas, dois extremos. O que te deixa genuinamente feliz, alegre? E o que é que aconteceria que você diria, eu não aguento mais? Capítulo 2, 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 17 em diante. Nós vamos terminar o 2 e adentrar no 3. Então, a partir do verso 17 do capítulo 2, com essas perguntas em mente, elas nos acompanharão ao longo da exposição. Veja o que o apóstolo Paulo fala sobre essa igreja e sobre a situação que ele está naquele momento em que escreve a carta. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 17, a palavra do nosso Senhor diz assim: Nós, Paulo e a equipe missionária que está com ele lá em Corinto, na ocasião da escrita, nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês quem? Os tessalonicenses que estão lá na igreja de Tessalônica, na cidade de Tessalônica. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não em coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo, quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em quem nos gloriamos diante do Senhor Jesus na sua vinda? Quem é? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Capítulo 3, verso 1. Portanto, uma vez que não pudemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas. Falaremos desse momento já já. Mas enviamos Timóteo, de Atenas, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e encorajá-los na fé, a fim de que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês bem sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé de vocês, a fim de que o tentador não os tentasse e tornasse inútil o nosso trabalho. Até aqui, daqui a pouco a gente lerá mais alguns versos adiante. Mas, queridos, esse é o pano de fundo. Vamos refletir, pensar ao longo desses minutos que teremos juntos. E um brevíssimo contexto aqui, se você não estava acompanhando essa série até o momento. O apóstolo Paulo, ele viajando na sua segunda viagem missionária, ele passa pela região que hoje conhecemos como Mediterrâneo, ou Sudeste Europeu, e ele passa por uma cidade grega, que ainda existe, você pode colocar lá no mapa, dar um zoom e até visitar, se tiver dinheiro, para fazer um cruzeiro no Mediterrâneo lá, quem sabe, né? Mas enfim, você pode visitar lá a igreja de Tessalônica, ou a igreja não, né? Mas a cidade de Tessalônica, pelo menos. Por volta do ano 50 depois de Cristo, ele passa por aquela cidade, prega o evangelho, anuncia Jesus ali, entra na sinagoga e fala de Jesus, anuncia Jesus. Diz que Jesus deveria sofrer, morrer e ressuscitar. Mas depois de 3 semanas ali naquele ambiente, ele é expulso de lá. Expulso da cidade por judeus que se levantam contra ele. E a carta que a gente está lendo aqui acontece, ou é escrita, cerca de 1 ano depois. Agora ele está na cidade de Corinto, então ele sai de lá de Tessalônica, passa por Atenas. Em Atenas ele envia Timóteo para
Tessalônica para buscar saber mais informações e segue viagem para Corinto. Ele está agora a 600 quilômetros de Tessalônica, na cidade de Corinto, e recebe o Timóteo de volta com notícias daquela igreja. E aí Paulo então escreve essa carta, essa primeira carta, envia de volta, não sabemos se pelo mesmo Timóteo ou outra pessoa, mas um cidadão que anda 600 quilômetros para lá e para cá, imagina, né? Tem que ser guerreiro. Enfim, ele envia essa carta através de algum dos companheiros de viagem dele, e esses versos que nós lemos deixam claro que ele estava com saudade daquele povo. Com saudade mesmo, é o que o verso 17 diz, né, o verso inicial que lemos, diz que ele foi privado da companhia deles. E em outras versões, se você tem uma versão mais clássica aí no seu celular, na sua mão, vai ver que ele ficou orfanado. Uma palavra interessante, né? Mas essa ideia, ele se tornou órfão da igreja de Tessalônica. Ele foi arrancado de lá como um órfão, arrancado da sua família. E agora ele quer visitá-los. Ele tem um amor grande por essa igreja, embora tenha passado somente 3 semanas ali. Ele diz que foi perseguido, o capítulo 3, verso 4, que a gente leu também diz. E há algo agora, além dessa perseguição, desse sofrimento, dessa expulsão ali da cidade e tudo mais, há algo impedindo que ele volte lá, algo real, impedindo que essa visita, esse retorno aconteça. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas, queridos, há algo afligindo Paulo, deixando ele aflito, ele está sofrendo, a ponto de dizer que não consegue mais suportar. Lemos isso no verso 1 do capítulo 3, olha aí, dá uma passada de olho nesses versos, ele diz, uma vez que não podemos mais suportar, ele está dizendo, tem algo acontecendo, eu não suporto mais. O apóstolo Paulo está dizendo. Aí no verso 5 ele repete isso. Ele diz lá, por essa razão, não suportando mais. O que estava perturbando tanto Paulo? Tirando o sono dele. A ponto dele dizer, eu não suporto mais. Queridos, esse indivíduo, esse Paulo, ele estava sendo impedido por nada mais, nada menos que o próprio Satanás. Satanás. A gente vai falar um pouquinho sobre ele essa noite. Obviamente que não é o objetivo falar sobre Satanás, mas obviamente temos que tocar em alguns assuntos que a Bíblia toca. O foco nosso é Jesus, mas vamos falar um pouquinho da ação satânica sobre a vida de Paulo. Ele estava sendo impedido de visitar os Tessalonicenses, impedido de viajar mesmo, porque Satanás estava impedindo. Olha lá no verso 17 e 18 de novo. A gente vai ler e reler alguns versos aqui, tá? Capítulo 2, certo? Verso 17. Ele diz, nossa, irmãos, privados da companhia de vocês por um breve tempo em pessoa, mas não em coração, esforçamos-nos, percebe? Ele se esforça, ele quer ir lá. Ele não tem um plano, uma vontade, ele está se esforçando ainda mais para ver esse povo pessoalmente, porque está com saudade deles. E aí no verso 18 diz que ele quis visitar. Quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo, quis, e não foi uma vez só. Não apenas uma vez, mas 2. E ele diz, Satanás, porém, nos impediu. Olha só, ele não está conseguindo ir fisicamente. Não é qualquer impedimento que está ali na vida dele, não. É Satanás impedindo, e não uma vez, 2. Satanás. Aquele que tirou todas as coisas de Jó, se você conhece a história. Aquele lá, aquele mesmo. Estava impedindo Paulo de ir além. Aquele mesmo que era uma serpente lá no Jardim do Éden, que tenta Adão, Eva, ele está impedindo Paulo de ir. Esse ser que um dia juntará um exército enorme para lutar contra Jesus, está lá impedindo Paulo de ir em frente, de viajar. O diabo em pessoa. E, queridos, um parênteses aqui, porque às vezes criamos um imaginário, não sei se no nosso ambiente evangélico, crentez, criamos um imaginário de que Satanás é quase um Deus, poderoso demais. Acho que a gente aumenta um pouco a imagem dele, porque podemos erroneamente pensar que ele é onipresente. Por algum motivo, pode passar no imaginário do crente que Satanás é onipresente, que ele ataca Paulo lá em Tessalônica, está impedindo Paulo de viajar, e ao mesmo tempo Satanás está lá atacando Pedro, Tiago em Jerusalém. Não, definitivamente. Ele não é onipresente. Satanás não é onipresente. Ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não está. O texto de Jó, e eu te convido a ler em casa, se tiver curiosidade, leia o capítulo 1 de Jó, principalmente. Tem um diálogo interessantíssimo ali acontecendo nas regiões celestiais. Jó nem está vendo isso, mas Deus
troca ideia, fala com o Satanás mesmo e pergunta, vem de onde? Ele responde, venho de perambular, de andar por toda a terra. O próprio Satanás diz, está andando por aqui. Ele não é onipresente, ele não está em todos os lugares, só Deus está. Só Deus é onipresente. E talvez isso já quebre um pouquinho do nosso imaginário, que a gente diz, o diabo está me atentando, o diabo colocou uma coisa, e o diabo provavelmente não está aqui em Caraguá. Provavelmente. Eu sei que a gente se acha importante, mas, sei lá, dentro da geopolítica mundial, acho que tem lugares mais estratégicos para ele estar. Enfim. Não quer dizer que ele não tente as pessoas, tá? Que não ronde, mas faz isso de uma outra forma. Ele não está em todos os lugares, definitivamente não. É fato que o domínio dele é amplo, é sim. A Bíblia diz que vivemos num mundo que jaz no maligno, que padece no maligno. O domínio dele é vasto, é amplo, tanto é que ele oferece para Jesus todos os reinos, né? Naquela tentação lá no deserto. Eis que de todos os reinos era uma verdade. Ele poderia dar a Jesus os reinos da terra, está sob o domínio dele, mas o domínio de Satanás hoje na terra funciona mais ou menos como uma grande empresa. Talvez você consiga fazer esse paralelo. Ele tem lá uma legião de funcionários que por vezes se apossam de pessoas, por vezes se apossam de porcos, manada de porcos, né? Você lembra dos textos aí? Mas ele, o líder, não é onipresente, como um CEO de uma empresa, não é. E ele também não é onisciente, tá? Definitivamente não. Só Deus sabe de todas as coisas, absolutamente todas as coisas. Satanás não sabe. Para saber, ele precisa ouvir, perguntar, fazer reunião, sei lá o que ele faz com os demônios dele, mas fato é que as informações precisam chegar até ele. Ele não está ouvindo tudo que a gente fala aqui o tempo todo. Definitivamente não. É claro que ele está gerindo uma organização, uma grande empresa diabólica, com milênios de experiência, ele já deve ter aperfeiçoado bem a comunicação ali, mas ele não é onisciente, não sabe de todas as coisas. Uma empresa sem compliance, podendo torturar os outros lá para extrair informações e tudo mais, mas ele não está em todos os lugares, não sabe de todas as coisas, mas estrategicamente, como um bom estrategista, embora não saiba que já perdeu a batalha, ele fica tentando jogar esse xadrez que já tem checkmate definido. Ele, como bom estrategista, ele fica tentando buscar, atacar, manipular, enganar pessoas estratégicas ao longo da história. Assim fez lá no Éden, fez assim. Tentou atacar as pessoas mais estratégicas daquela época. Tinham duas. Ele fez assim com outros tantos. Na época de Jesus, inclusive, ele tenta. Satanás tenta Jesus, porque sabe que é a pessoa mais estratégica na realidade humana. Ele faz isso estrategicamente. E eu acho, sinceramente, é um achismo. Olhando a narrativa bíblica, a história bíblica, o que foi nos revelado, que naquela época de Paulo, por volta do ano 50, não tinha ninguém mais importante que Paulo para Satanás rastrear, mas travar o alvo e ir atrás, sabe? Paulo estava fazendo coisas que não se via fazer antes. A própria igreja em Jerusalém fica assustada com o avanço do evangelho aos gentios. Satanás está na cola de Paulo. Ele está tentando impedir, perseguir, enfim. Embora lidere uma baita rede de demônios por aí, ele pessoalmente, o texto diz, pessoalmente está atacando um alvo único naquele momento, em um lugar específico. Ele não tem as mesmas qualidades que Deus, definitivamente não. Tudo que ele pode fazer foi conferido pelo próprio Deus. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, talvez na semana que vem aqui, o verso 11 do capítulo 3, Paulo orando para que Deus abra o caminho. Paulo é muito claro, muito racional com relação a isso. Ele diz: Satanás está me impedindo, e eu oro para que Deus abra o caminho. Indiretamente ele diz que não abriu ainda porque Deus não quis. Ele não tem todo o poder, Paulo reconhece isso, embora seja assim poderoso. O fato é que ele, mesmo podendo terceirizar os serviços para esse monte de demônios e tudo mais de escalão inferior aí, ele pessoalmente está atacando Paulo. Não atacando alvos espalhados por aí em todos os cantos, mas Paulo, naquela ocasião, Paulo era o alvo desses serviços diabólicos, desse opositor de Deus. Percebam, Paulo está sendo pessoalmente atacado pelo opositor de Deus. Não é pouca coisa não, gente. É ele que está impedindo Paulo de viajar. Como está impedindo? Não sei. O texto não nos diz. Paulo não dá nem crédito a isso. Eu sou curioso para saber. Um dia eu vou perguntar pessoalmente.
Para Paulo, não para Satanás. Paulo, como era isso aí? Como que ele impediu? Ficou no caminho? Como é que você sabia que era ele? Eu vou perguntar mesmo, a gente vai ter eternidade toda, né, para dialogar com essas pessoas. Mas fato é que Paulo, ele queria visitar a Tessalônica, ele queria, tentou mais de uma vez e não pôde ir. E será que era isso que estava levando ele a dizer, eu não suporto mais? Eu não aguento mais, ele diz. Será que eram esses ataques? Era essa perseguição, esse impedimento, essa oposição pessoal do inimigo de Deus? Numa leitura rápida, podemos deduzir que sim, afinal, é Satanás que fica rondando, querendo destruir, atormenta pessoas, perturba vidas. Podemos pensar, é isso que Paulo está dizendo, eu não suporto mais. Mas não é. Não é isso. Embora Paulo reconheça que Satanás tem poder, afinal, impediu o caminho ali, a viagem e tudo mais. Essa não é a causa da aflição de Paulo. Não é essa ação de Satanás na vida dele ou ao entorno dele que faz ele dizer eu não aguento mais, definitivamente. Se lermos com atenção, devagar, perceberemos que no texto Satanás ganha muito menos crédito do que normalmente os cristãos dão, principalmente na nossa era. O texto é claro em afirmar que Paulo não suporta mais, o que ele não suporta mais é a saudade, a preocupação com aqueles irmãos de Tessalônica. É isso que ele não suporta. Releia comigo aí o verso 5 do capítulo 3. Ele fala que não suporta em dois momentos, mas em especial o verso 5. Lá no verso 1 ele diz que era saudade, né? Aqui no 5 ele diz, por essa razão, capítulo 3, verso 5, não suportando mais o quê? Enviei Timóteo para saber a respeito da fé de vocês. Era isso que ele não estava aguentando, mas ele queria saber como os tessalonicenses estavam. Eu enviei Timóteo a respeito da fé de vocês, a fim de que o tentador não os tentasse e tornasse inútil o seu trabalho. Queridos, eu quero muito, de verdade, que você mergulhe, entre nessa história, tenta ver essa aflição. Paulo está aflito em não saber como os crentes de Tessalônica estão, de não saber se eles estão reagindo bem ou não às tentações. É isso que leva ele a dizer que não suportava mais. Esse mesmo indivíduo, Paulo, que levou chibatada nas costas, que foi preso injustamente, apedrejado, dado como morto, espancado, e se não bastasse, agora está sendo perseguido, impedido pelo próprio Satanás. Ele não está aflito com isso. Ele está aflito por não saber como os outros estão. Tanto é que ele envia Timóteo lá, envia para quê? Para falar, Satanás está me perseguindo, igreja intercede por mim, para que toda obra maligna caia, para que o tinhoso seja preso. Ele, não, nada disso. Ele não se importa consigo mesmo, ele está preocupado com a igreja de Cristo Jesus. É isso que Paulo está... O que ele não suportava mais era não saber como estava a fé daqueles irmãos que ele tanto amava. Chibatada, prisão, quase que ele está dizendo indiretamente. Satanás pode mandar essas coisas, mas ele aguenta. O que ele não aguenta é saudade. Falta de notícias. Ele queria saber a respeito da fé daqueles que ele amava. Ele envia Timóteo para que o tentador não os tentasse mais. E Paulo não se importava com ele mesmo, ele se importava com os outros. E aqui, se a gente pudesse fazer um livro, né, aqueles livros best-sellers, aqui está uma chave do segredo da alegria plena. Imagina a capa de um livro aí. A plena satisfação, que não é um segredo tão secreto assim, mas para uma vida plena, alegre, pense mais nos outros do que em você. Pense mais nos outros. Por que eu digo que não é um segredo tão secreto assim? Porque o próprio Jesus já disse isso. Ele disse, se você está um tempo na igreja, você já sabe, se você nunca foi na igreja, talvez você já tenha escutado falar, é o meu próximo. É o meu próximo como a si mesmo. Mas ouvir só falar isso, ou só ler isso, é diferente de ver uma história real de um indivíduo real que se assemelhava muito a eu e você, embora tivesse uma coragem absurda, uma disposição absurda. Ele é real, Paulo é real, ele viveu isso. Paulo está encarnando esse amor pelo próximo, vivendo, experimentando. Esse amor pelo próximo que só Jesus foi capaz de ter, de viver e capaz de permitir que outros vivam. Só Jesus. A gente está falando aqui de Paulo, de Satanás, mas nada disso é sobre eles, definitivamente. Isso tudo é sobre Jesus, um Deus que ama,
mas ama muito mais do que a gente pode imaginar. Jesus, o Cristo, que ama tanto a ponto de se dar em amor, por amor, morrer por mim, por você. Esse é o nosso Jesus, e Paulo está fazendo aqui, está vivenciando aqui, nada mais, nada menos do que viver como Jesus viveu, carregar sua cruz e seguir. É isso, Paulo está ilustrando com a vida esse amor que não cabe em palavras, não cabe. Está vivendo o exemplo desse amor ao próximo. Quando eu te fiz a pergunta no começo, o que é que te faz feliz? Sinceramente alegre? Ou o outro extremo, o que te deixa perturbado, perturbado a ponto de você dizer, eu não suporto mais? Quando você pensa nessas respostas, nessas perguntas, né? Quando você pensa nessas perguntas, onde estão as respostas? Onde mesmo? Em que lugar? É dentro de você ou fora de você? Aponta para você ou para o outro? Porque, por vezes, nossa satisfação, nossa alegria está em não sermos atacados, não sermos impedidos de viajar, não sermos perturbados, não estarmos na linha do tiro, oprimidos, perseguidos. Nossa alegria, por vezes, está pautada, na maioria das vezes eu diria, está relacionada em como nós estamos. Em que situação nós nos encontramos. Isso é muito real e cada vez se tornará mais real desse mundo onde uma onda de individualismo nos tomou e continua tomando cada vez mais pessoas, seres humanos criados para o relacionamento, se isolando cada vez mais um dos outros, se fechando, cercando-se com cerca elétrica, com muro, com tudo, e só sai dessa bolha através de uma tal de internet. Nunca houve na história da humanidade, nunca houve um tempo, uma era, em que a comunicação fosse tão ampla, tão rápida, tão irrestrita, tão fácil. Podemos falar com qualquer pessoa do planeta em segundos. Segundos. Mas também nunca houve na história da humanidade um tempo em que pessoas estão mais sozinhas, isoladas, presas numa maldita tela que finge gerar relacionamentos. Queridos, o que Paulo está ensinando nesse texto aqui é que ele é um cidadão perseguido, impedido por Satanás, pessoalmente impedido por Satanás. E está dizendo que a preocupação dele está na situação dos outros. É pensar na situação dos Tessalonicenses que tira o sono dele, que gera aflição nele, a ponto dele dizer, eu não suporto mais, não aguento mais. O foco dele estava no outro, tanto na aflição, como na fonte de alegria. A gente está falando aqui da aflição, mas de igual modo, são os Tessalonicenses que são motivo de alegria. Olha o verso 19 e 20, novamente, a gente já leu, do capítulo 2. Capítulo 2, versos 19 e 20. Paulo diz, pois quem é a nossa esperança? Alegria ou coroa em que nos gloriamos diante do Senhor na sua vinda? Quem é? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Percebem? A alegria de Paulo não estava nele mesmo, nos sofrimentos dele, nas dificuldades dele. Não estava condicionado a como ele estava. Salta lá para o verso 9 do capítulo 3. A gente vai antecipar ele, daqui a pouco a gente chega lá e lê. Mas olha o verso 9 do capítulo 3. Ele diz, como podemos ser suficientemente gratos a Deus em relação a vocês? Por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês. Percebem onde é que estava o foco da vida de Paulo? Onde é que estava a aflição dele? Onde é que estava a alegria dele? No outro. Meu irmão, minha irmã, você que nos visita, você que tem alguma afinidade com Jesus ou quer saber mais sobre ele, você quer experimentar uma alegria plena, verdadeira, uma plena satisfação na vida? Quer gloriar-se diante do Senhor, como Paulo, os termos que Paulo usa aqui? Olhe menos para a sua vida, para as suas dificuldades, para as perseguições que você sofre. Olhe mais para o outro. Seja luz na vida de pessoas. Leve uma mensagem de esperança, como Paulo assim fez lá em Tessalônica. Seja luz na vida das pessoas, leve uma mensagem de esperança, anuncie Jesus. E então veja Jesus agindo ali na vida das pessoas e se alegre com isso. Nesse quesito, eu sou muito privilegiado por ser pastor, porque, de alguma forma, eu vivo isso com mais intensidade, mais constantemente.
Eu vejo com mais frequência casamentos sendo restaurados em Cristo Jesus. Vidas sendo libertas do vício em Cristo Jesus. Conversões, testemunhos que só são possíveis em Cristo Jesus. Sou muito privilegiado por ter contato quase que diário com isso, mas você que não dedica sua vida integralmente a isso, tem pessoas ao seu lado, constantemente, que você pode se alegrar ao ver Jesus agindo ali, naquelas vidas. Seja na sua casa, o seu marido, sua esposa, seja no trabalho, seja onde for. Mesmo que você não dedique todas as suas horas para isso, não seja um missionário, um ministro em tempo integral, pode também experimentar dessa alegria plena de ver Jesus Cristo transformando vidas. Alegrar-se com isso, seja a luz da vida dessas pessoas. Luz intensa, leve uma mensagem de esperança do Evangelho, anuncie Jesus e veja Jesus atuando ali. Veja ele transformando tudo onde chega. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. A alegria dele estava em ver os Tessalonicenses firmes em Cristo Jesus. A gente vai ler isso já. Ele estava sendo impedido por Satanás? Sim, estava. Estava. O próprio Satanás. Ele estava sendo perseguido? Sim, ele disse que aconteceria isso, e que aconteceria isso, ele aconteceu, mas ele estava triste, cabisbaixo, desmotivado, desanimado com a vida? Não. Porque ele via um grande motivo para se gloriar naquilo que Jesus estava fazendo ao redor dele. Apesar dele. Ele estava vendo a vida de pessoas ao redor dele sendo transformadas. O fato é que ele sim estava aflito, mas não aflito por tudo que ele estava passando, mas por não ter notícias daqueles Tessalonicenses. Não tinha WhatsApp na época, não dava para ligar por vídeo para saber, tem que mandar Timóteo esperar voltar. Ele estava aflito. E quando finalmente Timóteo chega com a notícia, olha só como ele fica alegre. A gente vai seguir no texto já. Ele fica alegre em saber que os Tessalonicenses não precisavam mais dele. É legal isso. Verso 6 em diante, a gente já vai ler. Não precisavam mais de Paulo ali pessoalmente exortando, fortalecendo, porque eles já tinham Jesus. Eles receberam a mensagem não como um conjunto de regras, não como palavra de homens, mas como palavra de Deus, genuinamente de Deus. Foram habitados pelo Santo Espírito. Agora caminham com suas próprias pernas, conhecendo Jesus. Satanás tenta impedir Paulo para que Paulo não vá lá fortalecer a fé dos Tessalonicenses, mas o que acontece é o contrário. Olha o verso 6 em diante do capítulo 3, a gente leu até o 5, acho. Quero ler do 6 em diante agora. Jesus que está atuando nos Tessalonicenses, não Paulo, Jesus, e contra Jesus Satanás não tem capacidade de fazer nada, de impedir. Timóteo vai lá, volta com a mensagem, e olha só, o verso 6 em diante. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos, tanto quanto queremos ver vocês. Paulo não conseguiu ir lá. Timóteo então traz essas boas notícias a respeito da fé, da firme fé que os Tessalonicenses têm. Mesmo sem Paulo, mesmo sem o apóstolo plantador daquela igreja lá, eles estão seguindo em frente. Falamos disso na abertura da série, mesmo sem ter uma Bíblia completa em mãos, porque a Bíblia estava sendo escrita ainda, mesmo sem ter um curso de teologia, mesmo sem ter horas de classe, de nada, eles estão firmes na fé, porque conheceram Jesus. Olha que lindos são os versos 7 e 8, capítulo 3. Por isso, meus irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, e Paulo estava passando por várias, ficamos encorajados por causa da fé que vocês têm, pois agora vivemos uma vez que estão firmes no Senhor. Consegue perceber isso? Entender o que essa cena nos ensina? Satanás acha que Paulo vai abençoar aqueles Tessalonicenses, por isso impede, bloqueia o caminho, se esforça para que não chegue lá, e esquece que eles estão sendo lapidados, transformados por Jesus. E quem é que é encorajado por quem nessa cena? Quem que é fortalecido? É Paulo. Ele diz, ficamos encorajados por causa da fé que vocês têm. Queridos, esse aqui é o ápice do reconhecimento da obra de Jesus naqueles Tessalonicenses. Eles ouviram uma mensagem de esperança através do apóstolo, assim como as pessoas ao seu redor podem ouvir a mensagem de esperança do Evangelho, da salvação em Cristo Jesus, e agora eles estão caminhando, sendo transformados, tendo a fé fortalecida em Jesus, e abençoam Paulo de volta.
Paulo é encorajado. Por quê? Porque eles estão firmes no Senhor. O plantador dali pode viver, seguir em frente, é o termo que ele usa. Quero ler o verso 8 de novo, mas na nova tradução linguagem de hoje, NTLH, talvez você tenha aí no seu celular, ele diz assim, uma forma mais leve, né, de ler esse verso. Agora nos sentimos com mais vida, porque sabemos que vocês continuam a viver firmes por estarem unidos com o Senhor. Agora temos mais vida. Paulo está animado, ele diz, podemos viver, agora sabendo que vocês estão firmes no Senhor, unidos no Senhor, unidos com o Senhor. Conectando com o que a gente refletiu na semana passada, eles não creram num conjunto de regras, uma filosofia de vida que Paulo ensinou ali, uma cartilha, faça isso, faça aquilo. Não, eles não estão firmes, unidos numa religião, mas no Senhor Jesus, o Criador e o Salvador da humanidade. Os Tessalonicenses estão caminhando com Jesus. É Ele que está atuando ali na vida dos Tessalonicenses. E Ele agindo ali na vida, na comunidade. Ele, Jesus, restaurando tudo por onde passa, quebrando corações duros. Ele agindo, agora encoraja Paulo. É ver a ação de Jesus na vida das pessoas, a restauração que só Jesus traz, a graça de Jesus na vida dos outros, é isso que traz alegria e encorajamento para Paulo. É isso, somente isso que trará alegria plena e plena satisfação para mim e para você. Não é uma vida isenta de perseguições. Não é uma vida livre de dificuldades. Não é uma vida boa nos padrões que nós, humanos, criamos. Não. A única coisa que deveria nos afligir, nos deixar sem sono, inquietos, não é um boleto não pago. É um membro da nossa família que não conhece Jesus. Isso eu estou falando para mim também, tá? Não é só para a igreja. É não saber como estão a fé dos que estão ao nosso redor. É não saber se estão firmes na fé, como estão reagindo às tentações. A única coisa que deveria nos afligir é isso. E a única coisa que deveria nos alegrar e que realmente nos alegra é ver a fé dos outros, a firmeza no Senhor, a ação de Jesus na vida dos outros. Com tantos outros quanto Deus nos permitir caminhar. E aqui os meus outros são diferentes dos seus. É ver Jesus agindo na vida desses que estão ao nosso redor, desses que ele nos permite caminhar com. O apóstolo Paulo, ele plantou a igreja de Tessalônica, agora ele está sendo edificado por aquela igreja, fortalecido pela fé que eles têm. Ele se alegra com aqueles irmãos por terem recebido a mensagem, não como palavras, mas no poder, no agir do Espírito, plena convicção. Tudo isso está nos capítulos 1 e 2 que lemos já, meditamos. Eles salvos em Cristo Jesus, não salvos em Paulo, não salvos na religião, em Cristo Jesus. E agora alegram o apóstolo plantador. Eu acredito, sinceramente, que esse é o sonho de todo plantador de igreja, e aqui eu me incluo, sofrer de saudade pela comunidade plantada. Ele sofria de saudade porque não podia estar com eles. Ser abençoado, fortalecido pela fé dessa comunidade. A fé que eles tinham em Cristo Jesus. Esse é o meu desejo sincero para essa igreja. Vê-los firmes em Cristo Jesus. Não no Paulo. Não no Paulo. Em Cristo Jesus. Esse é o meu desejo ardente de ver também outras pessoas firmes em Cristo Jesus através de vocês. Essa é a alegria plena do ser humano. Não há outra. Essa é a razão de seguirmos em frente. Ver Jesus sendo forjado, formado em pessoas ao nosso redor. É isso que nos fará suportar as aflições da vida. Ver Jesus agindo na realidade. As perseguições existirão, as ações de Satanás, sejam pessoalmente ou sua horda de demônios aí, vão existir, e seguiremos em frente, porque vemos Jesus agindo e transformando. Queridos, não há outra coisa a fazer na vida. Não há outra coisa. Eu digo isso com na vida, se não espalhar essa mensagem capaz de transformar vidas, pessoas, capaz de transformar relacionamentos, motivações, ressignificar outras vidas. O apóstolo Paulo, ele diz em 1 Timóteo capítulo 6, verso 7, e é até meio que ditado popular, mas é texto bíblico,
que nada que trouxemos para esse mundo, nada trouxemos para esse mundo e dele nada levaremos, né? Sempre falamos isso, pensamos isso e por vezes esquecemos disso. Nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Por que a gente esquece disso? A Bíblia, essa verdade está por todas as escrituras. Se você lê capítulo 1 de Jó, que eu te recomendei ler, para entender essa dinâmica, Satanás e Deus e tudo mais, vai ver o próprio Jó falando que nu saiu do ventre da mãe e nu vai partir. Isso está em vários textos, Eclesiastes capítulo 5, em especial esse eu quero ler com você. Eclesiastes capítulo 5, verso 15. Diz a mesmíssima coisa. Essa verdade está espalhada por todas as escrituras e virou um dito popular. É muito lógico, não vai levar nada daqui. O autor de Eclesiastes, provavelmente Salomão, observando o mundo, diz: o homem sai nu do ventre da sua mãe. E como vem, assim ele vai. De todo o trabalho que ele se esforçou, nada levará consigo. Salmo 49 diz isso também. Vários autores, nada levaremos conosco. Mas todos esses autores, todos esses que relataram isso, estão falando de coisas físicas, materiais, bens, construções, realizações dessa vida, mas há algo que levaremos, irmãos. Algo que levaremos, e Paulo falou aqui em Tessalonicenses, no texto que a gente leu, capítulo 2, verso 19, quero reler com você. Algo que levaremos. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 19, eu vou ler na nova versão transformadora. Na NVI diz, em que nos gloriamos, lemos esse texto várias vezes, né? Em que nos gloriamos diante do Senhor Jesus na sua vinda, é o tema da nossa série, né? Mas na NVT, um pouco mais branda, diz assim, afinal, o que nos dá esperança e alegria? O que nos dá esperança e alegria? E qual será a nossa magnífica recompensa e coroa diante do Senhor Jesus quando ele voltar? Serão vocês. Queridos, não levaremos absolutamente nada dessa vida. Tudo vai ficar para trás, tudo que você construiu, toda a riqueza que você gerou, todas as dívidas que você não pagou, vai ficar para trás. Né? Vai ficar. Toda perseguição, todos os ataques, todo o sofrimento, tudo isso, absolutamente tudo que normalmente investimos a maior parte da nossa vida fazendo, vai ficar para trás. Investimos a maior parte da nossa vida para tentando conquistar essas coisas, tudo isso vai ficar logo logo, não demora, não demora. Por mais que a gente ache que é imortal, só existe um, certo? Morreremos já já, tudo isso vai ficar. E quando chegamos lá nessa pátria celestial maravilhosa, quando cruzarmos aqueles portões, pela graça e misericórdia de Jesus, somente cruzaremos, é por ele que chegaremos lá. Sem nossos carros, sem nossas bicicletas, nossos cartões de crédito, sem nosso celular. Sim, irmão, vai ter um dia que você vai sair de casa sem celular e não vai voltar. Vai para sua nova casa sem celular. Quando chegar lá, sem nada disso no bolso, nas costas, nada, o texto nos dá indícios de que poderemos reconhecer pessoas, nos alegrarmos com elas. Como? O texto também não diz. Mas quem vai ser essa magnífica recompensa? O que será essa magnífica recompensa, essa esperança, essa alegria, essa coroa que teremos diante do nosso Senhor Jesus quando ele voltar? Serão vocês, ele diz para Tessalonicenses. Paulo se alegra porque verá os Tessalonicenses na eternidade. É a única coisa, entre aspas, que Paulo vai levar. Pessoas transformadas em Cristo Jesus são as únicas coisas que levaremos, com muitas aspas, tá? Porque quem leva não somos nós, definitivamente. É só Jesus que salva, é só Ele que transforma, é só Ele que dá vida, não somos nós. Mas confiando que nesse ponto da mensagem você já vai me entender, eu posso arriscar falar aqui algo que é teologicamente errado, mas são pessoas transformadas por Cristo Jesus, as únicas coisas que nós levaremos para a eternidade. Quando Jesus voltar, na sua vinda, nos alegraremos com eles. Por isso eu volto naquelas duas perguntas que eu fiz lá no começo. O que te faz feliz, genuinamente alegre?
E no outro extremo, o que te deixa aflito, aflita, dizendo eu não suporto mais? Queridos, como somos hipócritas às vezes. Cremos num Cristo Jesus que veio salvar pessoas. Pessoas. A maior parte da nossa vida está focada em nós, em coisas. Meu desejo sincero é que essas respostas, eu e você, possamos dar essas respostas apontando mais para o outro do que para nós. Olhando para aqueles que você deseja genuinamente ter como coroa na volta de Cristo Jesus. Como grande recompensa ver essa pessoa lá, não pelos seus méritos, não pelos seus esforços, não pela sua capacidade oratória de convencimento, não, mas porque você anunciou Cristo Jesus para essas pessoas. Meu desejo é que a resposta a essas perguntas, tanto a aflição como a alegria, envolva pessoas que você ardentemente deseja ver com Jesus na sua vida. Tome um tempo agora para orar. Orar por elas. Quero sinceramente que oremos. Eu vou encerrar orando na sequência. Ore por pessoas que estão ao seu redor, para que a sua alegria esteja em vê-las caminhando com Cristo Jesus. Que a sua aflição esteja em não poder anunciar o Evangelho ou saber como está a fé. Ore por pessoas, mas ore também por você, para que que eu e você sejamos luz na vida dessas pessoas, levando mensagem de esperança, de graça, anunciando Jesus, para que lá naquele dia, imagine esse precioso e glorioso dia que Jesus voltará, você possa ver e ter essa magnífica recompensa de ver pessoas salvas em Cristo Jesus, as quais você teve o privilégio de anunciar, de falar. Ore por elas, ore por você, para que Cristo Jesus seja ainda mais exaltado e louvado por toda a eternidade através da vida delas. Senhor Jesus, nós te agradecemos por aquela obra preciosa na cruz do Calvário por nós. Obrigado por tua maravilhosa graça, Senhor. Obrigado por derramar sangue por nós. Obrigado por vir para esse mundo, mundo de dores, de sofrimento, maculado pelo pecado, manchado pelo pecado. O Senhor veio aqui andar, caminhar, morrer por pessoas. O Senhor veio amar ao próximo, entregar a sua vida por eles, por nós. Nos perdoa, Senhor, por toda hipocrisia. Cremos no Senhor Jesus que veio salvar pessoas. Que a nossa maior energia, nosso maior foco, nossa maior preocupação está em nós, nas nossas coisas, nos nossos sofrimentos. Senhor, é fato que não queremos sofrer. Não queremos. Mas se isso for necessário para que pessoas sejam alcançadas, nos ajuda a carregar essa cruz e segui-lo, Jesus, todos os dias. Nos perdoa por falharmos tanto em anunciar esse precioso evangelho, de não perdermos o sono em saber que pessoas estão caminhando a passos largos para o inferno, uma eternidade afastada com o Senhor. Gera em nós esse amor pelo próximo, esse desejo de anunciar o evangelho. E obrigado porque um dia anunciaram a nós. Nos enche de coragem, de ânimo, Senhor. Nos enche de amor pelo próximo, para que a sua mensagem chegue a eles também. E possamos nos alegrar em ver vidas transformadas, casamentos restaurados, famílias reestruturadas, vícios abandonados. Nos ajuda a nos alegrarmos, Deus, em ver o seu nome exaltado acima de tudo na vida dessas pessoas ao nosso redor. Usa-nos, Deus, como luzeiros onde o Senhor nos colocar,
para que o seu santo nome seja conhecido, anunciado, e lá, naquele precioso dia da sua vinda, nós possamos nos alegrar, nos gloriar e ter essa maravilhosa recompensa de olharmos para o lado e vermos aqueles que tanto amamos. Nos ajuda, Senhor. Sabemos que só o Senhor salva, somente o Senhor salva. Mas sabemos também que o Senhor decidiu ter o seu nome espalhado pelos 4 cantos desse planeta através de pessoas. Nos livra dessa bolha maldita de individualidade do nosso tempo. Nos ajuda a sofrer e amar para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém.